Bora, Pessoal, pessoal. então Então, eu eu tô estou me me escutando, escutando, rapaz. rapaz. Aí, som? Agora sim. Pessoal, então a gente sabe que venda é um setor muito importante em qualquer empresa e não deixa de ser aqui para a gente. Por isso que a gente iniciou a contabilizar as vendas para entender o que, que a gente tem que emitir. E basicamente, desde quando eu mexo com vendas, que já tem mais de 10 anos que eu trabalho com vendas, eu entendi que a gente divide ela em duas etapas, sempre da porta para dentro e da porta para fora. Vou trazer uma ideia de quando eu vendia roupa para vocês entenderem. Quando o cliente entrava, eu escutava ele me falar algo, pô, eu preciso de um terno para casamento. E aí eu fazia algumas perguntas para ele para entender, para mim realizar a venda da porta para dentro, que é o meu estoque, é os meus argumentos que eu tenho. Cara, o casamento é de manhã ou é à noite? Se for de manhã, eu não vou dar um terno para o cara preto, não faz sentido. Então, quando ele me falava, eu buscava coisas que eu tinha dentro da minha loja para poder conseguir atender. E aí, quando eu trazia isso para ele, que é a venda da porta para fora, experimentava, ele vestia, ele ia me trazer argumentos e objeções. Léo, esse terno é muito caro, ele é R$ 3.000 esse terno. Aí dependia de mim realizar a venda da porta para fora, que era quebrar essas objeções. Pô, esse terno é um terno de linho, é um terno que ele vira só blazer, você não precisa usar só com a calça. Então, resumindo, pessoal, ao longo desses mais de 10 anos, eu consegui entender que existe da porta para dentro e da porta para fora. E eu vou trazer para a nossa realidade agora para vocês conseguirem entender. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é o que eu tenho percebido muito é que os correspondentes eles não conduzem a venda, eles simplesmente estão reagindo à venda. Caiu ali o documento, o corretor manda, vocês mandam a simulação e vira um tirador de pedido, sabe? Ou um correspondente como mesmo, que só manda a simulação. Ao contrário do que a gente aplica aqui, a gente tem que conduzir a venda. Então, chegou até você, tem alguns procedimentos que você, correspondente, vai ter que quebrar esse paradigma de achar que o corretor vai achar ruim, tudo que você perguntar ele vai ficar bravo, que não vai. É o melhor método de você conseguir fechar mais venda, tá? E eu trouxe um dado aqui para vocês que eu postei recentemente no meu Instagram, tá? Normalmente, os corretores ele atendem de 0 a 3 clientes por mês. Então, automaticamente, o correspondente bancário que não tem talento para venda, ele já tem mais sensibilidade que um corretor para atender. E sendo bem sincero, hoje, em torno de 3% do mercado de corretores estão qualificados para fazer venda. Os outros 97% não sabem vender nenhum imóvel. Então, essa é a realidade. Então, por que, que é importante vocês terem contato? Porque automaticamente vocês, correspondentes, têm mais sensibilidade a escutar o cliente, a entender, simplesmente pelo fato de atender no mínimo 10 clientes por mês. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que faz menos de 10 pré-análises por mês. Então, só nesse atendimento, vocês já têm mais sensibilidade, tá? Primeiro passo, pessoal, quando isso acontece, quando o corretor vem até vocês. Contato do cliente é primordial. E aqui está um ponto que muitas pessoas pecam e têm medo de pedir o contato. E eu sei que esse medo é comum porque eu já tive lá no início, quando eu estava entendendo o processo de venda de correspondente bancário. Só que para você conseguir o contato do cliente de forma fácil, você precisa elevar o nível de consciência do corretor, tá? Léo, o que é elevar o nível de consciência do corretor? O que você está falando? Você precisa mostrar para ele os problemas que podem acontecer caso você, correspondente, não tenha o contato do cliente. Muitas das vezes ele vai falar assim, cara, eu não vou te passar o contato não, porque o cliente é sistemático. Como que eu vou quebrar essa objeção? Corretor, é o seguinte, cara, eu até entendo isso que você está me falando. Só que, de verdade, a maioria dos clientes que a gente perde, o maior motivo é porque a gente não tem um contato. E muitas das vezes o cliente tem vergonha de falar para você que achou a parcela alta, ou que talvez até não gostou do imóvel. Eu mesmo teria essa vergonha. Por mais que eu sou um bom vendedor, talvez eu teria essa vergonha. Então a gente precisa levar o nível de consciência do corretor assim que ele mandar um cliente para vocês. Na hora que ele mandar, peça o contato. Corretor, seguinte, me manda o contato dele aqui, até mesmo para mim me apresentar e tirar dúvidas. Cara, não, vou mandar não, só faz aí. Não posso. Não posso porque é para te proteger e te prevenir. Porque muitas das vezes o cliente também vai falar para você que tem 100 mil de entrada, na hora que vê tem um carro de 20 mil. Então, isso é o trabalho de elevar o nível de consciência do corretor. Eu testei isso vários anos
esses mesmos scripts que eu estou falando para vocês, eu faço até hoje. Inclusive, tem pessoas aqui nessa reunião que eu acabei de fazer hoje esse mesmo script. E dá certo, tá? Então, o primeiro passo é ter o contato do cliente. Isso aqui, pessoal, representa hoje 90% da perca de venda, tá? Não é 10, não é 5, é 90%. Então, só de você ter o contato, você já vai conseguir tirar um pouco desses 90%. Fechou? Tem aqui tudo certo ou alguém quer fazer um comentário? Léo, eu quero. Claro, vamos lá. A gente tem que deixar o corretor confortável de que a gente está ali para somar com ele, né? Porque ele fica com medo da gente aprovar o cliente e a gente apresentar para o cliente uma aprovação e o cliente comprar com outro corretor. Eu já ouvi isso de vários corretores. Então, assim, se a gente deixar ele confortável, seguro de que a gente está ali para somar com ele, de que a gente não vai é, informar o cliente sobre a aprovação, sem incluir ele, né, ali nessa conversa, nesse contexto, que ele vai estar sempre junto conosco ali no fechamento. Acho que assim, isso aí contribui bastante também, porque a gente já teve vários Muito, problemas em relação a isso. muito. Pessoal, isso que a Lília falou é um ponto muito bom de se lembrar. Por quê? O corretor, muitas das vezes, ele pode ficar com receio realmente de passar o contato e esse cliente sair. Só que pensa aqui comigo, se eu não preocupar com a minha venda, como que eu vou me preocupar mais com o corretor? Então, isso vai ter o risco? Vai ter o risco, pessoal. Só que a gente tem que se comportar de uma forma diferente. Você precisa passar a segurança para o corretor, porque muito possivelmente, a cada 10 clientes que você atender, 2 ou 3 vai comprar com outro corretor, não vai comprar com esse. Então, a gente está sujeito a acontecer isso. Só que isso que a Lília falou é muito bem lembrado. A gente tem sim que passar uma confiança para o corretor. Corretor, é o seguinte, assim que sair essa resposta, eu vou te ligar e te dar a resposta e passar para ele. Morreu. Então, essa primeira parte de ter o contato é simplesmente a gente elevar o nível de consciência e passar confiança para o corretor. Ele vai passar o contato? Vai, pessoal. Sendo bem sincero, nos últimos 3 anos, eu nunca fiz nenhuma venda na minha vida, nos últimos 3 anos, onde eu não tinha o contato do consumidor final. Isso não existe para mim. Show? Segundo passo, iniciar a venda da porta para dentro. Aqui está algumas coisas que a gente nunca pode fazer. Mandar somente simulação. Jamais, pessoal. Por quê, Léo? Tem alguns corretores que falam que só quer saber a simulação fria. Volto a falar para vocês. Precisamos elevar o nível de consciência do corretor mais uma vez. Como? Corretor, seguinte, eu até posso te mandar uma simulação fria, só que isso é um dos maiores motivos de perca de venda. Porque o cliente, a gente vai fazer algo no escuro, sem a taxa correta, sem a renda correta, e na hora que você falar sobre valor de parcela com ele, ele vai fugir. Primeiro você tem que gerar valor. Esquece da parcela. Gera valor primeiro para o seu cliente. Então, por isso que eu preciso, corretor, de toda a documentação para me ver o perfil desse cliente, para mim poder fazer a coisa da forma correta. Fechou? Até porque, pessoal, aqui embaixo eu deixei um exemplo muito claro para vocês. Vocês vão se familiarizar com alguns corretores aí da cidade que já devem ter feito isso daqui. Vocês já devem ter atendido o cliente onde o cliente chegou para vocês e falou assim, cara, eu tenho 6 filhos. 6 filhos não, é eu e minha mulher mais 4 filhos. O corretor me mostra um imóvel de 2 quartos, um apartamento. Faz sentido na cabeça de vocês? De verdade. Faz sentido isso? Eu tenho certeza que não. E no financiamento, pessoal, é a mesma coisa. A gente não consegue tocar em diante com nenhum cliente se a gente não fizer a venda da porta para dentro bem feita. Aí não existe nem argumento, nem a venda da porta para fora. E no banco é a mesma coisa. Vamos supor, nenhum banco hoje aceitaria renda informal. Somente o Banco Inter, porque isso já foi realidade. Teve um tempo que os bancos estavam recusando renda informal e o Banco Inter entrou forte. Pensa se a gente vive essa realidade de novo hoje. Você não vai pedir para o cara se ele tem renda informal? Você vai pegar o cara com renda informal, que é o que eu mais vejo dos corretores fazer, e jogar na caixa? O corretor não faz esse próprio filtro? Ele pega o cliente que tem renda informal e joga na caixa? De repente, numa prova na caixa, ele se frustra. Com a gente como correspondente, pessoal, é do mesmo jeito. E lembra que a gente ainda está na venda da porta para dentro, que é pegar a documentação, filtrar o cliente e tentar a aprovação no mais rápido possível.
Então, esse exemplo aqui que eu costumo falar, a gente vive muito, tá? E para a gente filtrar isso, filtrar o cliente aprofundado de uma forma muito rápida, eu vou deixar aqui para vocês algumas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro ponto básico que a gente tem que ter do cliente é a CNH. E eu sei que isso é muito simples, só que por incrível que pareça, tem pessoas que nem pegam. Por que eu preciso da CNH? Porque nela vai ter CPF, data de nascimento e o nome completo. E para que eu preciso disso, Léo? Porque eu preciso olhar o rating do cliente, básico isso daqui hoje, básico, tá? Rating do cliente, e preciso da data de nascimento. Senão eu gero uma proposta igual os correspondentes e os corretores da Caixa fazem. Em 420 meses, com a parcela baixinha, de repente, na hora que vai aprovar, só libera em 200 meses. Perdeu o cliente. Eu preciso disso daqui. Eu tenho que entender o cliente, tá? Então, isso aqui é o básico, tá? É o básico. O rating, a gente sabe que tem coisas que a gente olha muito mais que o rating hoje. Mas o rating, ele é predominante em qualquer coisa que o cliente vai fazer na vida dele. Ah, você tem que olhar isso. Não, tem que olhar. Só que se o rating for no Bradesco, por exemplo, não aprova. Fechou? Segundo ponto que a gente tem que observar. Então, o primeiro é isso aqui. Ou o nome completo do nascimento CPF ou a CNH. Básico. Por conta dessas duas coisas. Segundo ponto, pessoal, é renda. Aqui a gente sabe que eu acabei de falar para vocês. Tem a renda informal e a renda formal. Eu preciso, de qualquer maneira, ter acesso a isso aqui do cliente, tá? Para me conseguir entender qual que é o potencial de compra dele. E outro ponto que muita gente, vendedores como vocês, às vezes, ou outros correspondentes, esquecem de bater, que é o cônjuge. Eu preciso saber se tem cônjuge ou não, porque alguns bancos dão pau, e não só por isso. Talvez a renda dele não dá sozinha, tá? E a gente precisa complementar com alguma pessoa. Então, isso daqui é básico, pessoal, tá? Segundo ponto esse. Agora, terceiro ponto que a gente vai é valor do imóvel, valor financiado, se é correntista e FGTS. Básico. Por quê, Léo? Eu vou citar agora um exemplo simples aqui para vocês. Vou pegar um cliente aqui. Vamos fazer esse teste, tá? Esse cliente, ele tem 2 mil de renda formal, certo? 2 mil de renda formal. E ele quer financiar 400 mil, tá? Esse cliente, ele passa, esse filtro aqui que eu fiz já me dá essas informações. Isso aqui passa? Faz sentido? Não. Eu já sei que o cliente não vai aprovar. Ele só tem 2 mil de renda formal. O que eu vou fazer? Pô, peraí então. Você tem cônjuge ou renda informal? O cliente vira para mim e fala, só um segundo, pessoal, alguém me ligou aqui. O cliente vira para mim e fala, Léo, eu tenho renda informal, eu tenho mais 15 mil de movimentação, eu sou empresário. Começa a fazer sentido para vocês? Faz. Os 15 mil mais 2 dá os 400? Talvez não. Você tem cônjuge? Tenho. Minha mulher trabalha com isso, com isso, com isso. Então, você constrói essa venda da porta para dentro. Se você não tem essas informações, você não tem escala, tá? E isso aqui, pessoal, é a entrevista que vocês fazem com o cliente. Até porque se o cara tiver renda informal, vocês têm que ter um descritivo comercial dele para poder mandar para todos os bancos, tanto para o gerente, principalmente para o Banco Inter. Então vocês precisam entender, sabe por quê? Muitas das vezes o Zezinho da esquina, ali do espetinho, ele recebe no Pix 15 mil por mês no Pix, o Zezinho do espetinho. Ele tem 70 anos, só que ele não declara nada, ele não sabe nada disso, nem cartão de crédito ele tem. Por isso que é importante, nesse processo inicial, a gente ter o contato do cliente e fazer todas essas perguntas que eu mostrei aqui para vocês, tá? Para finalizar esse filtro, a gente precisa do contato do cliente, tá? E o que o contato do cliente vai agregar para a gente? Um script de abordagem, tá? Que vai gerar segurança ao decorrer do atendimento nosso. Só que antes de entrar nesse script, eu vou continuar aqui nessa sequência só para vocês entenderem. Uma observação muito importante que eu deixei, tá? Observação aqui, ó. Os bancos têm alguns cases de aprovação. Então, sempre que vocês pegarem os clientes para tentar aprovar, busquem esses cases de aprovação. Eu deixei alguns bem rápido para não entrar em detalhe com vocês. Banco Inter, colocar renda quebrada. O que é isso, Léo? A gente cansou de falar nas reuniões do Banco Inter. Se o cliente tiver 10 mil de renda, não coloca 10 mil. Coloca 11.997, tá?
e aumentar o valor do imóvel um pouquinho, mesmo que depois a gente regularize. Isso são cases que vai garantir a nossa aprovação, tá? Bradesco, cadastro, olhar no sistema lá da tela colorida deles, se o nome se está recomendado ou não, reprovou, tem um rating bom, SharePoint. Então, são várias coisas que a gente vai conseguir fazer a aprovação do cliente, tá? Santander, cadastro, renda informal, colocando bem rápido. Itaú, edição de proposta, abertura de conta. Então, pessoal, a gente tem alguns cases que a gente passa em reuniões para vocês, para a gente conseguir essa aprovação o mais rápido possível. Então, veja bem, recapitulando, iniciamos o atendimento com o corretor, pegando o contato do cliente, tá? Pedindo todas essas informações para o corretor, logo de cara, antes de eu falar com o cliente, para não pedir coisa duplicada, certo? Agora, eu vou falar com esse cliente. Léo, como que eu vou falar com esse cliente? Aqui a gente tem um script de abordagem, tá? Então, peguei a documentação do corretor, eu vou fazer uma leitura. Se o corretor já me mandou o contato do cliente, eu não vou nem pedir para o corretor o que está faltando. Nada, eu já vou falar direto com o cliente. E como que a gente faz essa abordagem, tá? Fala, cliente, tudo bem por aí? O corretor tal passou o seu contato. Eu sou o Léo da Private Credit e a gente continua explicando sobre a empresa primeiro. Ó, a gente é uma empresa que faz isso, tal, 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 tal. Embaixo, pessoal, tem um ponto muito importante que alguns correspondentes esquecem de chegar aqui. É você tem que gerar segurança primeiramente para o cliente, para ele ficar aberto muito mais com você do que com o corretor. Tá? Porque corretor tem um em cada esquina. Correspondente é difícil. Ele não acha numa fachada igual uma imobiliária. Tá? E o que, que a gente faz para garantir essa segurança com ele? Ó, tô te ligando para te avisar que a gente já está rodando o seu crédito e me deixar à total disposição para qualquer eventual dúvida, viu, cliente? E eu sei que financiamento é um bicho de sete cabeças para vocês, cliente normal, só que se sinta à vontade comigo, porque o nosso trabalho também não tem custo para você, a gente remunerar direto pelo banco. Pausa. Isso aqui eu dei um script aproximado, tá? Vocês não precisam seguir exatamente o que está escrito, mas ele tem que bater nessa suposição, falando que vocês já estão à disposição do cliente a todo momento. Pausa, o cliente falar, ele vai te falar alguma coisa, tá? Solicitar mais documentos que a gente precisar, então vocês já começam a solicitar, ó, tá tudo certo, obrigado pelo seu atendimento, ó. Seguinte, cliente, eu preciso de mais isso, 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 você tem renda informal? Você quer o dezinho do espetinho? Você recebe Pix? Perfeito. Acabou, pessoal, de pegar a documentação, você só vai falar assim, perfeito, me tira uma dúvida, até mesmo para a gente ficar alinhado na mesma página. Cliente, quanto isso, para resolver isso, é prioridade hoje na sua vida? O cara vai falar, Léo, cara, isso é prioridade número um, porque eu preciso disso rápido, eu não fechei, eu tô com 2 filhos, eu preciso me mudar, minha filhinha vai nascer. Então, faça essa pergunta, pessoal. Essa aqui é importantíssimo vocês fazer. E eu vou explicar por que que isso vai ser importante lá no final, na parte do follow-up. Só que isso é para vocês ganhar um sim do cliente, para vocês entender a prioridade dele para resolver esse negócio. Fechou? Ele vai te responder, vocês vão falar assim, perfeito, eu sei que pode ter algumas dúvidas sobre amortização, juros, etc., é normal como cliente, só que primeiro, não vamos atropelar não, deixa eu fazer de tudo para aprovar o seu crédito aqui primeiro e assim que tiver a resposta eu te ligo, fechou? Pronto, acabou, pessoal, vocês não precisam fazer mais nada, agora é da porta para dentro em aprovar o crédito do cara, fechou? Até aqui alguém quer fazer algum adendo, alguém quer explicar alguma experiência que já teve também. Bom, turma, agora vamos lá. Tá? Vamos supor, só um segundo. Vamos supor, tá? Esse cliente já primeira coisa muito importante que a gente faz nesse próximo passo é o primeiro contato após o resultado, sempre por ligação. A gente nunca, na vida, manda uma proposta em PDF, uma simulação, e fala assim, dá uma olhada nas parcelas como ficou. Ó, a primeira parcela é isso, a segunda é isso. Jamais, pessoal. Isso, quando o cliente passa daquela etapa inicial, isso hoje, tá, representa, só para vocês terem noção, isso hoje representa 80% da perca das vendas. Você mandar um PDF e mandar um áudio tentando explicar. Acabou. Você quebrou tudo que você construiu com o cliente, tá? Caso aprove, então vamos lá. Fez a ligação e agora a gente vai para os procedimentos, tá? Aqui eu deixei um exemplo para vocês que vocês podem criar o seu próprio script,
tá? Como que eu e o Nicolas e os meninos aqui a gente fazia? Toda vez que a gente aprovava um crédito, eu ligava para o cliente, logo em seguida, já quebrando o gelo total para ficar mais íntimo o mais rápido possível. Eu falava assim para ele: Ô fulano, tudo bem? Ó, seguinte, cliente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim de você. Qual você quer primeiro? E eu faço isso até hoje, tá? Algumas pessoas que estão aqui já escutou eu falando isso. Então, a notícia boa e uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? Vixe, Léo, dá a ruim primeiro. Cara, a ruim é que você vai ter que pagar um churrasco. Aí o cara já cai na risada. A boa, cara, é que seu crédito aprovou. E a parte mais difícil é isso. Olha eu gerando valor pro cara. Falando que é a parte mais difícil. Pro cara esquecer depois o que ele vai pagar de parcela. Certo? Então, posterior a isso, já quebramos gelo e ganhamos mais um passo de confiança. É importantíssimo ter esse procedimento, esse fluxo completo, para você ter mais proximidade com o cliente. Depois, segundo ponto, explicar sempre, tá, sobre a simulação por telefone. Cliente, dá uma olhada, te mandei no seu WhatsApp, quando eu a voz aí, olha para você ver, ó, essa é a primeira parcela e essa é a última parcela. Ponto. Quando você falar isso, ele vai ficar um pouquinho calado. Você também vai esperar ele falar algo. Muito possivelmente ele não vai falar nada, porque ele ainda vai estar com vergonha de falar que a parcela talvez está alta, é a grande maioria dos casos. O que você vai fazer nesse exato momento? Você vai tirar o foco, tá, da parcela. Esquece, pessoal, a parcela. Esquece a parcela, tá? Tira o foco. Vocês vão focar na vistoria e trabalhar o emocional do cliente. Como assim, Léo? Ricardão, seguinte, deu certo aí? Você gostou? Olha, não, beleza, tá. Então tá. Ó, como o imóvel já está tudo ok, o que eu vou fazer aqui para a gente? Eu já vou solicitar a vistoria, porque a vistoria ela não tem custo, ela é gratuita, tá? Então eu vou solicitar aqui, até mesmo para a gente não sofrer antes da hora, para mim fazer a vistoria e ver se esse imóvel vai passar mesmo. Vai que a gente está aqui trocando uma ideia e tal, e o trem não passa na vistoria. Ah, Léo, tem essa chance? Não tem. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Para não dar tempo dele pensar, para não dar tempo dele levar para a esposa, para não dar tempo dele deitar a cabeça no travesseiro e sonhar que ele quebrou na empresa e que ele não vai conseguir pagar. Eu preciso mexer com o emocional dele. E por que eu uso a vistoria como gancho? Porque quando faz a vistoria, ele já se sente dentro do imóvel. Ele, a mulher dele, todo mundo se sente dentro do imóvel, pessoal. Todos, tá? Então é muito importante. E detalhe, um dado para vocês. Eu nunca, na história até hoje, uns 6, 7 anos fazendo isso, perdi uma venda que eu tivesse feito a vistoria e o cara cancelou. Nunca, nenhuma, desde que eu saiba que o cara, claro, tem potencial de pagamento. Aí eu sei, eu tenho a renda dele, eu sei que ele vai dar conta de pagar. Todas que a gente conseguiu solicitar a vistoria, a gente fechou. Só para vocês terem uma noção. Peraí que estão me ligando aqui, tá? E, inclusive, eu não sei se a Maria Eugênia, lá de Mogi, está aqui, que eu não estou conseguindo ver, mas a gente tem um cliente juntos que a gente fez isso também. O cara estava aprovado pelo Sicredi. Eu vou deixar o exemplo depois aqui para vocês, que a gente conseguiu, já fez até a vistoria e vai emitir o contrato, tá? Então, isso aqui, de usar a vistoria como gatilho, eu faço todos os dias, certo? Beleza. O cara falou que ia ver o imóvel, ou que tem algumas outras objeções. O que vai ser a grande maioria das objeções? Certo? Juro, muito possivelmente vocês já devem ter escutado muito isso. O que a gente precisa fazer? Trazer ele para a realidade, pessoal. Realidade. O que é trazer para a realidade, Léo? É explicar que hoje os juros mais barato é o Minha Casa Minha Vida. O cara não se enquadra. Não se enquadra. Posterior a isso é o SBP, que é os juros que a gente tem, tá? É os juros mais baratos. Então, como que eu vou trazer ele para a realidade? Vou explicar. Fulano, é o seguinte, se você, depois desses juros nossos, que ele é a partir de 0,97 ao mês, você só vai ter juros mais caros que isso. E eu vou te dar a prova. Se você colocar o seu auto equity, que é o refinanciamento do seu veículo, e o home equity, que é da sua casa, você vai ter taxa no auto equity a partir de 2% ao mês, no home equity a partir de 1,65% ao mês, e se você for pegar um crédito pessoal, é a partir de 2,5% ao mês, só para você ter noção. E pior, vai piorando. Lembra do Pronamp, que é aquele que todo mundo queria pegar? O Pronamp, hoje, ele está a partir de 18% ao ano. Então, cliente, eu só estou te mostrando isso que está no momento bom de compra. Essa taxa que você está pegando, hoje é a taxa mais barata para adquirir um imóvel. Tá, pessoal? Então, isso aqui vocês têm que trazer ele para a realidade para ele poder entender.
E isso eu fiz hoje com um cliente que eu vou deixar no final aqui para vocês o exemplo, tá? Outro ponto, pessoal. A gente precisa começar a usar a calculadora do cidadão para vocês conseguir quebrar essa objeção, tá? Essa objeção da calculadora do cidadão, ela vale para essa objeção aqui de parcela, tá? Aluguel versus parcela que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Mas antes disso, usem muito a portabilidade como gatilho de venda. Cara, tudo bem. Você vai pagar uma taxa agora mais alta, porque a Selic está um pouquinho mais alta. Só que a única certeza que você tem é que no ano que vem, ou no mês que vem, o aluguel subiu de valor, porque a taxa vai descer. Certo? Então, é mais fácil você comprar agora e no ano que vem a gente solicitar uma portabilidade. E a portabilidade, o cliente, ela é assim, 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 assado, ela funciona dessa formatação. Então, a gente vai elevar o nível de consciência dele, explicar o que pode acontecer e o prejuízo que ele vai ter se ele deixar de comprar agora e comprar depois. Certo? E aí vocês devem pegar também alguns bonitões aí da bala chita que fala, cara, não compensa, eu vou comprar à vista, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá? Faz o seguinte, pessoal, joga essa calculadora na mão deles aqui, tá? Tá todo mundo conseguindo ver certinho essa calculadora? Só me dá um ok aí, algum de vocês, que eu não tô vendo o rosto. Tá ok aqui para mim. Sim. Calculador do cidadão. Sim. Perfeito, turma. O que é essa calculadora? É a calculadora do cidadão. É uma calculadora direto do Banco Central, para vocês terem noção. Se o cara vira para você e fala assim, cara, vou pagar aluguel porque não vou mexer com parcela, não, isso vocês já fez o filtro. Cara, mas quanto você paga de aluguel? Você vai mostrar isso aqui para ele. Eu peguei um cliente, tá? Que eu fiz isso daqui, lá de Anápolis, que foi aquele vídeo que eu postei. Olha o que eu fiz, eu vou pegar o mesmo exemplo. Vocês vão em aplicação, e vamos supor que ele paga, vamos supor não, esse cliente nosso lá, ele paga em torno de R$ 3.500 de aluguel, certo? Vamos supor que ele vai pagar isso em 360 meses, porque ele não quer comprar imóvel. E a taxa de correção mensal do aluguel, pessoal, ela é de 0,7 a 0,8, tá? É que a gente não percebe isso porque ela é calculada anual. Só que eu vou jogar aqui 0,75% ao mês que ela vai corrigir. Qual que é o valor final que eu tenho? 6.455.000. Isso aqui é o que o cara vai pagar durante os 360 meses, pagando aluguel para as pessoas. Perfeito? Grave esse número, 6,4 milhões. Agora vamos lá. Se o cara vem aqui e pega um financiamento de 400 mil, que seja em 360 meses, com a taxa de juros de 0,97, que é uma taxa que a gente já tem e a gente vai diminuir essa taxa com portabilidade. Ele vai ter uma prestação na Price, isso aqui, tá? Uma prestação de 4 mil. Só que olha o segredo do negócio, olha aqui embaixo. O total desse financiamento é de 370 parcelas de 4 mil, com um valor total de 1.441.000. E aí, o que o cara vai me falar mediante essa comprovação na cara dele? Compensa ele pagar o sonho dos outros? Ou compensa ele pagar o próprio imóvel? E talvez apertar um pouquinho agora. Mas está tudo certo. Agora vamos para o próximo cliente. Esse é o cliente que dá essa objeção de aluguel, parcela ou algo do tipo, tá? Agora vamos para aquele cliente bacanão que gosta de pagar tudo à vista, certo? Vamos pegar os mesmos 400 mil, ó. Vou pegar os mesmos 400 mil e vou colocar ele aplicado, certo? Então, vou pegar 400 mil aplicado em 360 meses. Vou ser bem sucinto com vocês. Hoje o banco paga em torno de 1 a 1,10 em renda fixa. Eu vou colocar aqui, vamos supor que a Selic vai descer, que o trem vai ficar doido a cabeça, e aí eu vou colocar que ele vai ganhar uma média de 0,8 ao mês só. Isso é muito baixo, tá? Ninguém paga isso. Eu estou jogando bem abaixo. Ele vai ganhar 0,8 ao mês. Qual que é o valor que ele vai ter no final? De 360 meses? 7 milhões. E ele vai pagar 1.400.000 no financiamento. Uai, compensa mesmo? Compensa ele fazer isso? Então, pessoal, essas ferramentas servem para a gente poder quebrar as objeções dos clientes quando ele fala em juros, parcela, preço, aluguel. A gente tem que trazer ele para uma videochamada e fazer isso. E detalhe, tá? Muitos clientes não querem fazer videochamada por link. O WhatsApp deu uma ferramenta preciosíssima para a gente, que é compartilhar a sua tela. A reunião que eu fiz com esse cliente lá de Anápolis, que a gente fechou, foi simplesmente compartilhar na tela do meu WhatsApp. Tá? Então, mais fácil para vocês. E sobre Caixa Econômica, que a gente sabe que a gente tem uma concorrente. Pessoal, Caixa Econômica eu nem vou entrar muito em detalhe, por quê?
Mais de meses do ano, e quem faz venda junto comigo não perde venda por conta de caixa econômica. Com toda sinceridade, caixa econômica, quando sai da Minha Casa Minha Vida, o 7, que é o custo efetivo da operação, é muito maior. É muito maior. Tá? Então, se você está perdendo venda sobre caixa econômica, me dá um alô aqui depois, que eu vou te passar o que tem de ponto, entre aspas, negativo na caixa econômica para você não perder mais venda em relação aos bancos privados, tá? Então, outro ponto, esposa ou esposo. A gente sabe que quem manda na nossa vida é a mulher. Hoje, só para vocês terem noção, as maiores tomadoras de decisão, tanto para sim quanto para não, em vendas de imóveis são mulheres. Tá? É em torno de 70% a decisão vem da mulher do que do homem, só para vocês terem noção. Então, se a pessoa fala que tem a esposa, principalmente a esposa, ou o esposo menos, mas principalmente a esposa, vocês têm que colocar ela numa chamada. Vocês têm que colocar. Só que antes de colocar, eu até coloquei aqui, ó, entender o que ficou de objeção para ele e o que ele acha que ficaria de objeção para ela. O que é isso, Léo? Se eu estou conversando aqui com vocês, certo? E eu estou conversando com um cara, um homem. Cara, eu preciso ver com a minha esposa. Show, vou inventar o nome do cliente, Fernanda. Show, Fernandão, seguinte, só me tira uma última dúvida, então, antes de você levar isso para sua esposa. Você conhece ela melhor que eu. O que você acha que seria a objeção dela? Você acha que ela ia falar sobre parcela? Que ela ia falar sobre o próprio imóvel? O que você acha que seria? Por que vocês vão fazer isso, pessoal? Porque vocês vão entender o que é a objeção, certo? E se vocês tiverem um grau de intimidade um pouco maior com o cliente, você vai falar assim, Fernandão, você gostou mesmo do imóvel, cara? De verdade. Pô, Léo, gostei. Só que você sabe que é a patroa que resolve. Faz o seguinte, cara, me usa no bom sentido, só para me poder te ajudar, me coloca, por favor, nessa reunião com ela. Deixa eu só explicar o meu ponto de vista e o nosso, até do seu lado aqui, sobre esse imóvel, sobre a evolução da parcela, antes de vocês sentarem e tomar a decisão. Pronto, acabou. A gente vai conseguir falar com a esposa ou com o esposo, sem limitações, a gente sempre fez isso, tá? Para finalizar, pessoal, essas objeções, novamente, usar sempre, tá? Vistoria como escape. Sempre vistoria como escape. Léo, não tem esposa, meu medo está sendo a parcela, não sei se eu vou dar conta. Fernandão, faz o seguinte, deixa eu fazer a vistoria primeiro, não preocupa com a parcela agora não. Vai que a gente está sofrendo à toa e esse imóvel nem vai passar na vistoria. Perfeito, pessoal? E aí, a partir desse momento que vocês finalizar essa etapa, finalizar isso aqui, vocês têm que colocar o cliente no funil de vendas de vocês. Esse funil de vendas é lá no nosso CRM. Depois eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Por quê, Léo? Esse funil de vendas é um relatório onde vocês vão ficar fazendo follow-up desse cliente. Ele tem que estar lá. Porque nesse relatório é ele que te dá o foco e a objetividade para você fazer o follow-up com esse cliente. Certo até aqui, turma? Alguém quer levantar alguma pauta que já passou por aqui também? Perfeito. Vamos lá. Eu disse para vocês que eu ia trazer. Agora, acho que eu não posso água. Eu disse para vocês que eu iria trazer um exemplo que foi hoje. Inclusive, o Thales está aqui nessa chamada, eu acredito. E isso foi agora, antes de eu fazer a reunião com vocês. Thales não tinha pegado o contato da gerente. Thales é o nosso comercial lá de São Carlos. Ele não tinha pegado o contato da cliente, na verdade. E a corretora estava pedindo um monte de simulação e um monte de informação. Eu falei, Thales, me coloca na chamada com a corretora. A gente pegou o telefone, a gente fez esse procedimento, a gente elevou o nível de consciência da corretora, ela passou o telefone e avisou que a gente ia entrar em contato. E olha que a corretora era chata, tá? Na chamada que essa cliente, ela chama... Como é que ela chama, Otávio? Você tá aí? Fernanda? André, ela chama André. Não. A cliente chama Fabiana. Juliana. Juliana, pessoal. A cliente chama Juliana. Na hora que eu liguei para ela, ela já atendeu muito ríspida, tá? E aí eu já percebi que ela já era mais firme. Então eu não chamei ela de Ju no momento inicial. Então até isso a gente pensa. Eu disse, Juliana, tudo bem? Ó, estou aqui para tirar suas dúvidas, tá? A gente precisa entender como que tá, como que foi, tudo certinho. Ju, me tira uma... Aí eu entrei falando assim, Ju, me tira uma dúvida, tá? Como que ficou o imóvel? Você gostou do imóvel? Por que eu pergunto o imóvel primeiro, pessoal? Para entender se a objeção é no imóvel ou é no financiamento.
Eu não vou prolongar muito isso aqui, que ali depois embaixo eu vou deixar para vocês esse exemplo. Ela falou assim, Leonardo, sendo bem sincero, eu gostei muito do imóvel, eu só falei mais de 10 vezes para a corretora que eu não tenho condição financeira de pagar mais de 3 mil de parcela. Já falei, seca desse jeito. Eu entendi, falei, Ju, perfeito, entendi. É que você tem um crédito aqui aprovado com a gente de 540 mil. E sendo bem sincero, aí entrou nessa parte, eu trouxe ela para a realidade. Sendo bem sincero, Jô, 3 mil de parcela, você não paga hoje, às vezes, nem no Minha Casa Minha Vida. E esse imóvel que você quer morar é um imóvel de alto padrão. Você é um cliente alto padrão. Pô, eu enchi a bola dela, ela desarmou. Só que eu trouxe ela para a realidade. Só que antes dela falar, de eu dar prazo para ela falar, eu falei assim, só que é o seguinte, Jô, eu vou fazer de tudo para aproximar disso, mas 3 mil não tem como, mas eu vou fazer de tudo para aproximar. Só que antes dela me dar alguma objeção negativa, eu perguntei para ela, me tira outra dúvida, Ju, você paga aluguel hoje? Não, meu imóvel é próprio, Léo. Já começou a me chamar de Léo, era Leonardo. Meu imóvel é próprio. Eu falei, perfeito, e você vai vender ele? Não, vou vender não. Mas o que você vai fazer? Simplesmente eu ganhei ela nisso aqui. Ela virou para mim e falou assim, cara, eu já estou transformando ele aqui numa área de lazer, e essa área de lazer eu vou alugar para festas e ela vai me dar no mínimo 5 mil de renda por mês, porque eu vou alugar ele aqui na cidade não tem. O que eu olhei para dentro? Eu olhei a renda dela para ver se enquadrava na price. Sabe quanto que ficou, pessoal, a parcela na price com um valor reduzido do imóvel que ela gostou? R$ 4.300. Ela tem renda para isso, eu joguei na price. Só que, quando eu for levar para ela, eu vou falar assim, Ju, sabe aqueles 5 mil? Eu não vou falar que ficou R$ 1.300 a mais do que ele manjava. Não, vou falar, Ju, sabe aqueles 5 mil que você falou que vai ter de renda? Pois é, vai te sobrar R$ 700 por mês. Você acredita? Eu consegui uma parcela de 4.300 para você. Muito menos do que eu tinha dado. Eu estou usando ancoragem. E quando você não tiver essa mesma situação dessa cliente e a pessoa pagar o aluguel, joga naquela calculadora, tá? Só que se a pessoa paga 3 mil de aluguel e ela vai pagar 4.300 de parcela, leva ela com um grau de realidade maior. Explica, ó, você está investindo numa coisa que é sua, R$ 1.300 a mais. Detalhe, seu aluguel basicamente vai empatar com essa parcela nos próximos 8 anos. Você vai continuar até quando pagando o sonho de outra pessoa? De verdade, Ju. Pronto, morreu, pessoal. Finalizamos a venda. Ela vai dar o ok, tá? Eu tenho 100% de certeza, o Thales presenciou. A gente só vai organizar o cadastro dela dentro da agência, colocar essa renda que ela tem, essa renda que ela é empresária, e vamos fechar o cliente. Então, só para vocês entenderem, uma pessoa ríspida, que não me deu abertura, e que simplesmente falou para mim, bem ríspida, que não queria pagar mais de 3 mil de parcela. Eu deixei ela falar, ela se abrir, eu fiz perguntas estratégicas sobre aluguel, sobre isso, sobre vender a casa, sobre entrada, para mim poder chegar nesse ponto. E detalhe, ela ia dar 50 mil de entrada, ia ter que avaliar o imóvel a mais. Muito possivelmente, nesse caso, a gente vai financiar 100%, porque o imóvel dá para financiar lá, tá? Ela ia dar 50 mil de entrada, esses 50 mil ela não vai fazer mais. Sabe o que eu vou fazer? Esses 50 mil, Ju, você vai gastar de móveis planejado. Fica tranquilo, você vai gastar 15 mil com documentação e vai te sobrar um restante aí para você fazer seus planejados. Tá bom para você? Dificilmente ela vai fazer isso, tá? Dificilmente ela vai cancelar com a gente, tá? Agora, vamos lá. Então, a gente quebrou várias objeções aqui. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Se você quebrou esse tanto de objeções, tá? Esses tantos de objeções, e mesmo assim o cliente não fechou agora com você, você vai partir para o follow-up. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Só um segundo. Follow-up, pessoal, ele só funciona se você tiver o nosso relatório de funil. Porque você tem que saber com quem que você vai falar e o que você vai falar. Simplesmente tirador de pedidos sem cadastrar lá no CRM, sem você ter numa planilha, não tem como. Você precisa do seu funil, a lista de clientes que está em negociação, que tem chance de aprovar, para você fazer o follow-up. Léo, o que entra nessa lista? Só clientes que já estão aprovados ou que não aprovou, mas tem possibilidade de aprovar, porque você já olhou o rating. Você já sabe qual que é o potencial de compra dele. Fechou? Follow-up. Primeiro ponto. Caso ele esteja olhando imóvel, que a grande maioria, cara, deu certo, gostei, agora eu vou olhar o imóvel. Você tem que manter uma frequência de contato com esse cliente de 2 vezes por semana, no mínimo.
Cliente, tudo bem? E aí, cara, deu certo o imóvel lá? Como que tá? Para ele ver que você está acompanhando essa venda. Se você não acompanhar, muito possivelmente ele vai olhar com outro corretor muito rápido, o outro corretor já vai mandar para outro correspondente e você perdeu a venda, tá? Então, nesse caso, se deu tudo certo, não teve objeções ali em cima, e ele só está olhando o imóvel, acompanhe esse cliente 2 vezes por semana, mínimo, tá? Agora, o que a gente mais gosta aí, tá? O cliente sumiu, começou a sumir, ou o corretor deu a notícia que ele vai esperar, ou algo parecido. Sabe como que a gente coloca, nomeia esse cliente aqui dentro da Private? É o cliente da família do ando. É o pensando, é o olhando, é o viajando. Sabe? Rapaz, tem cliente que a gente atende que ele passa 30 dias viajando. Eu não sei de onde que esses caras tiram dinheiro, eles não têm dinheiro para pagar parcela, mas passa 30 dias em viagem. Migué para a gente. Então, quando o cliente cai nessa família do ando, pensando, olhando, viajando, vocês podem ter certeza que aconteceu algo. Absoluta, pessoal, absoluta. E só o seguinte, antes de eu mostrar aqui para vocês, vamos lá. Se ele caiu nesses 3 tópicos aqui, alguma coisa aconteceu. O que a gente tem que fazer novamente como vendedor? A gente tem que elevar agora o nosso nível de consciência, tá? Não é o nível de consciência mais do cliente, que a gente já fez isso no passado agora, nesse atendimento. É o nosso nível de consciência. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, quero deixar um exemplo claro aqui para vocês. O nosso cliente, eu até deixei escrito aqui, ó. Eu não vou nem ler, mas eu deixei escrito para vocês terem esse material. O nosso cliente, ele não é um cliente de porta de vitrine. Sabe o que é isso? É que você está andando no shopping, minha mulher é desse jeito, só que eu sou pior que ela ainda. Eu estou andando no shopping, eu olho para uma roupa, nossa, gostei, não estava pensando não, mas gostei. Vou entrar, deixa eu experimentar só para ver. Cara, nosso cliente não é esse tipo de cliente, sendo bem sincero. Nosso cliente ele não passa na porta da imobiliária, vê a foto de um imóvel, vê um imóvel na porta, fala, não, acho que eu vou experimentar esse imóvel para viver. Não existe, pessoal. Nosso cliente, ele é um cliente focado, ele sai da casa dele, ele tira o tempo para falar com o corretor, ele tira o tempo para falar com a imobiliária. Se esse cliente sumiu, alguma coisa aconteceu. Ele tem intenção de compra. Não existe cliente que vai comprar imóvel que some e fala, não, só estou olhando, só estou pensando. Não existe. Tire isso da cabeça de vocês. E quando acontece isso, que o cliente começa a sumir, eu vou deixar uma cadência que vocês vão usar aqui e um script para esse cliente, tá? Dia 1, é o primeiro dia que o cara sumiu. O que vocês vão fazer? Primeira ação do dia. Primeira ação do dia tá aqui, ó. Ligação, tá? Se ele atendeu, como é que vocês vão falar? Fala, cliente, tudo certo? Cara, é o Léo. Seguinte, estou te ligando para entender se deu certo o imóvel, se você gostou. Por quê? Aquele dia que a gente falou por telefone, você me passou que isso era a prioridade número 1 para resolver. E eu percebi que você ficou distante. Então, eu quero entender se ficou alguma dúvida em relação à escolha do imóvel. Ponto. Léo, mas você está doido? Por que você está falando do imóvel? Pessoal, volta a falar o que eu falei para vocês ali atrás, que eu fiz hoje o teste. Primeiro você fala do imóvel, porque muitas das vezes não é sobre o financiamento. O cliente não gostou do imóvel e não fala isso para o corretor. A gente vive isso todo dia aqui, tá? Aí, se ele falar para você, cara, o imóvel está tudo certo. E por que eu usei isso aqui, ó? Prioridade para você. Você me disse que era prioridade. O cara fica sem graça, no bom sentido, porque ele me deu sim lá atrás. Então é aqui que eu uso isso como gatilho. E 99% dos clientes vai falar para vocês que é prioridade resolver isso aqui, tá? Então é aqui que você usa o gatilho com ele. Muito possivelmente ele vai falar que o imóvel deu certo, tá? Ou não, e aí vocês vão para a segunda pergunta. E com a simulação, houve algo mesmo? Eu estou aqui para poder entender. Se sim, tá? Se sim, você vai usar as mesmas táticas que eu deixei lá em cima para você. Ah, mas é a parcela. Oh, peraí, liga sua câmera que eu vou te mostrar um trem aqui. Ah, mas é isso aqui. Não, mas é aquilo ali. Pronto, pessoal. Se ele não falar objeção lá em cima, ele vai falar aqui embaixo para vocês quando ele sumir. Às vezes lá em cima ele não vai te falar que é aquilo, mesmo você tentando arrancar. Mas quando ele sumir, ele vai te falar. E se ele sumir de você e do corretor, lembre-se disso, alguma coisa de errado tem. Não é cliente de vitrine, tá? Se ele não atender, isso é no dia 1 ainda, tá? Se ele não atender, o que vocês vão fazer? Mensagem, caso ele não atenda. Fala, fulano, cliente, tudo certo?
preciso tirar uma dúvida rápida com você. Consegue falar agora às 13 horas? Por que que vocês, às vezes, vão fazer follow-up? Não falo vocês aqui, eu falo correspondente, tá? Inclusive, a gente já tem casos internos aqui. E manda, ó, tudo bem, cara? Ô, deu certo a simulação, você viu? Tal, falou com sua esposa. E vocês são ignorados. Por quê? Porque vocês entregam demais. Follow-up, você só tem que abrir um canal de comunicação. Se o cara não te atendeu, você vai ter que abrir um canal de comunicação. E esse canal de comunicação é essa resposta aqui que eu vou deixar para vocês, ó. É isso aqui, ó. Preciso tirar uma dúvida rápida com você. O cara fala, pô, que dúvida que esse cara quer falar comigo, velho? E o ser humano é curioso, ele come até a unha para saber o que a gente quer fazer. Ele vai te responder. Pode falar. Na hora que ele te mandar isso, você liga. Ele vai te atender. Se ele não te atender, pessoal, vocês falar, precisa ser por ligação para mim conseguir entender. Pronto. Só isso. E ele vai atender muito possivelmente, tá? A gente faz isso todos os dias aqui. Bom, próximo passo. O cliente não te atendeu e não te respondeu nessa mensagem, vocês vão para o dia 2, tá? E aqui vocês devem estar se perguntando, Léo, puta que pariu, cara, eu vou ser chato desse jeito? Eu vou falar tantas vezes assim com o cliente? Vai, é o que todo mundo faz. Eu tenho certeza que algum de vocês aqui, em algum momento da vida, se inscreveu num curso online do G4 ou de alguma pessoa e ficou recebendo mensagem follow-up durante meses dos vendedores. Isso é o que vende, pessoal. Isso é o que vende. Vocês podem ter certeza que o corretor vai gostar. Ele não faz isso, tá? Então, dia 2, mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês só vão mandar assim, sem tudo bem, tá? Sei que está corrido, porém preciso tirar uma dúvida com você muito importante. Quando puder falar, me avisa. Forte abraço. Muito possivelmente ele vai responder. Se não responder, dia 3. Mais um dia, Léo? Mais um dia. O que a gente vai fazer no dia 3? Ligação no período da manhã. Se ele atender, mesmo script lá em cima, tá? Se ele não atender, mensagem no período da tarde. O que vocês podem fazer, pessoal? No dia 3 e dia 4, tá? São dias que vocês vão brincar com o cliente, entre aspas, vão brincar de vender. Como assim, Léo? Vocês não vão finalizar o cliente. Vocês vão brincar com ele primeiro, para tentar reativar antes de dar esse lead como descartado. E como que vocês vão fazer isso? Tem vários jeitos. Eu já fiz alguns aqui, já deixei em vídeo, e podem fazer o que eu vou passar que dá certo. Primeiro ponto que vocês podem usar aqui, caso ele não passe, você tem que mandar essa mensagem do dia 3 e no dia 4. Áudio mudo com uma mensagem logo embaixo. Eu já fiz isso, já postei um vídeo fazendo isso. Como funciona? Grava o áudio mudo, cara. Grava o áudio mudo. E embaixo você manda assim, conseguiu entender? Isso está me preocupando. Rapaz, ele vai ficar mais curioso que qualquer pessoa do mundo, vocês imaginarem. Manda o áudio mudo. Consegue entender isso? Pronto. Tá? Outro ponto que vocês podem fazer. Lembra que aqui vocês estão tentando reativar de forma carinhosa. Porque nos 2 dias primeiros vocês já ficaram incessantemente ligando. Vocês vão fazer uma imagem do cliente no chat GPT mesmo. Isso é uma técnica antiga. Ele, num quadro de polícia, embaixo, procura-se. Cliente sumiu e não responde. KKK. Manda essa foto. Eu já fiz isso várias vezes. Sendo bem sincero, o cliente toma uma risada desse tamanho, certo? Então, no 3º e no 4º dia, vocês podem brincar dessa formatação. Por que isso, Léo? Porque vocês precisam tentar reativar de novo esse cliente, de qualquer maneira, tá? Não respondeu, não deu em nada, que é muito difícil, muito difícil. No 5º dia, vocês vão ter que mandar uma mensagem mais firme para finalizar esse atendimento, não te tomar mais tempo, ou para ver se vai dar prosseguimento. Tá? E essa mensagem mais firme, eu deixei um exemplo aqui para vocês. Esse cliente é um cliente nosso, da Maria Eugênia, lá como é que fala? Lá de Mogi, tá? Vocês podem perceber que eu liguei para ele, mandei a declaração e ele não me respondeu. Ele simplesmente não estava me respondendo, esse cara, tá? Não me respondeu. Bom dia, meu amigo. Deu certo? Tá tudo certo por aí? Nada dele me responder. No dia 8, ó, foram 4 dias. Vocês verem que eu esperei ainda. No dia 9, no dia 8, pessoal, olha a mensagem que eu mandei. Fala, Antônio, bom dia, tudo bem? Preciso entender se podemos dar prosseguimento na vistoria do imóvel. Olha o que eu estou fazendo, jogando lá na vistoria já.
para você, junto com os formulários assinados, que ele estava me devendo o formulário. Fique à vontade em expor suas dúvidas e objeções, independente de fechar comigo ou não. Estou aqui como um consultor teu e preciso saber se resolver esse problema hoje para você é urgência ou não. Forte abraço. Pô, o cara não estava me respondendo, eu não estou aqui para brincar. Eu não perco tempo. Fechou? 2 segundos depois, 2 minutos, sei lá, 10 minutos, ele me respondeu. Bom dia, Leonardo. Tudo bem com você? Desculpa a demora, esses últimos dias foram bem intensos. Agradeço muito pela atenção e comprometimento que tiveram no meu caso, apesar das ótimas propostas que recebi. No final, acabei optando por fechar com outro parceiro que já estava conosco há algum tempo. Independente disso, gostei muito, tal. Grande abraço, estou à disposição. Podemos fazer outros negócios no futuro. Eu desisti dessa venda? Jamais. O cara me deu um sinal. Logo depois, eu liguei para ele e ele me atendeu. E sabe o que eu fiz? Eu fui entender, pessoal, o que esse cliente teve de objeção. E sabe o que era a objeção dele? O Sicredi. Sicredi ofereceu uma taxa fake para ele. Fake mesmo. Fake. Com a taxa menor, só que quando eu joguei no chat GPT calculando todas as parcelas, juro, amortização, seguro, o Sicredi estava dando mais caro com uma taxa mais baixa. Então eu não desisti desse cliente no dia 5. Mesmo ele me dando todas as opções. O que aconteceu? Fechou o cliente. Hoje ele fechou. Hoje ele fechou o cliente. E quer saber como? O Sicredi foi lá para ganhar a venda, diminuiu o seguro do MIP, morte ou invalidez dele. Sabe o que aconteceu? A parcela na somatória final dos anos vai ficar mais baixa, só por conta desse seguro. Só que os juros, os juros mesmo que ele vai pagar lá no Itaú é mais baixo. E sabe o que eu fiz? Eu e a Maria, a gente se antecipou. A gente fez a vistoria no imóvel antes. Quando eu estava lá negociando com ele estava em dúvida. E aí, sabe o que aconteceu? A imobiliária apressou ele. Ele ficou todo apavorado. O que ele teve que fazer? Vou seguir. Porque já tem um laudo, é só emitir o contrato. Sicredi nem solicitar a documentação para ele tinha citado. Perceberam que foi uma venda construída? Que eu não fui com achismo? Eu construí essa venda. Ele fechou com a gente. Sabe quanto foi essa venda? 1.100.000 financiada. E a gente não perdeu, a gente fechou. Demorou 2 semanas, mas fechamos. Léo, preciso fazer isso com todo cliente? Sim. Demora? Não. É rápido. Isso começa a ficar no automático depois para vocês. Esse script, vocês podem deixar ele aberto aí para vocês, uma cópia. E detalhe, melhor, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês vai estar no CRM novo. Então, vocês vão ter que dar o feedback. Se vocês tentaram ligar para o cliente no dia 3, ele vai cair no dia 5. Tá? Isso vai ficar lindo no CRM de vocês. Vocês vão acordar hoje, quinta-feira, e vai sexta-feira, quarta-feira, sei lá, e vai estar lá. Hoje é o dia 3 desse cliente. Fazer isso e isso com ele. Vocês vão clicar no CRM, vai estar conectado pelo WhatsApp de vocês, vai ligar para o cara. Não atendeu? Desliga. No final do dia, vocês vão receber uma mensagem falando que você tem que mandar mensagem para ele. Uf, acabou. Só que antes da gente já ter isso no CRM, isso vai mais uns 2 meses para estar dentro do CRM. Mês que vem a gente já começa o CRM novo, mas essa parte não vai estar. Mas antes disso, pessoal, não perca a venda. Imprima esse playbook aqui e utilize ele para vocês. Tá? Agora, só para poder finalizar, quais indicadores que vocês devem observar na unidade de vocês, que eu sei que a grande maioria talvez não olha, tá? Que vocês precisam ficar atentos, a taxa de conversão, pessoal. Lá no nosso CRM tem. Cadastrem todos os leads que chegar para vocês. Não fazem isso com vocês mesmo, com a operação de vocês. Cadastrem todos os leads e os corretores. Por quê? Você precisa entender onde que está o gargalo da sua operação. Talvez você só está cadastrando, é muito difícil acontecer isso, mas talvez você só está cadastrando só o que você vai dar prosseguimento. E você está burlando uma informação para você. Sabe por quê? Às vezes você atende 80 clientes. E você fala, cara, eu não estou emitindo, só que primeiro você não tem nem noção que você atende 80, porque não está lá. Eu não estou emitindo. A hora que vocês vão ver, pessoal, não é que o banco está atrasando os processos, não é que você não está emitindo. É que talvez a sua taxa de conversão está em menos de 10%. Isso é péssimo para você. Isso é péssimo. Você, como correspondente, tem que ter no mínimo de 12,5 para cima. Se não tiver isso, está errado alguma coisa. Está no seu processo de venda, que hoje é o motor da sua unidade. Então, indicadores.
taxa de conversão é o primeiro que vocês têm que olhar, tá? Depois, venda absoluta. O que é isso, Léo? Venda absoluta é o valor total de venda que você está realizando aquele mês. E eu vou deixar um dado muito importante para vocês, tá? Só para você ver o poder das vendas. Eu já deixei esse vídeo lá no meu YouTube, lá no meu canal, e como que funciona. Se você vender durante 3 meses o valor de 3 milhões, no quarto mês você emite 3 milhões. Tá? Isso é matemática, isso não é achismo. Então você tem que vender, se você quer emitir um valor X, você tem que vender esse valor antes de emitir 3 vezes. Porque você vai vender o primeiro mês, vai consumir um pouco de estoque. Vai vender, vai consumir um pouco. Na hora que você chegar no terceiro mês, você vai estar com estoque suficiente para poder emitir o valor que você quer. Então, lembre-se disso. A venda é o motor de tração de vocês. Certo? Para finalizar, turma, eu só quero elevar um pouquinho mais o nível de consciência de vocês que trabalham com serviço. Existe uma coisa que se chama CAC. Não sei se vocês conhecem hoje, tá? Mas o que é CAC, Léo? Custo de aquisição do cliente. Ninguém contabiliza isso e a gente trabalha por trabalhar. O que é isso, cara? O CAC é o seguinte, vou te explicar como que faz essa conta. Todo cliente que entra aí para você, toda pré-análise, ele tem um custo, tá? Vou pegar uma unidade simples aqui, uma unidade que emite, tá? 2 milhões por mês. Essa unidade que emite 2 milhões por mês, certo? Com certeza ela vai ter, tá? De aluguel, que é uma estrutura para ela conseguir consumir isso. Se não tiver aluguel, vocês tiram um aluguel de 2 mil reais, certo? Mas ela tem que se enquadrar nisso, ela tem que entender que a hora dela trabalhada é uma hora de salário, então talvez para ela emitir 2, ela vai ter de salário em torno de R$ 2.500, tá? Às vezes pode ser até mais salário, certo? Mais gasolina, eu vou pôr aqui, mais café da manhã nas imobiliárias, resumindo, ela vai gastar mais R$ 1.500 aqui, certo? Totalizando, pessoal, o total de 2 mais 2,5 vai dar 4,5 mais 1.500, R$ 6.000. Isso eu estou jogando baixo, tá? Tem unidade que tem muito mais custo que isso aqui, nem perto porque não faz esse cálculo, tá? Vamos supor que para você emitir esse mesmo número de financiamento, 2 milhões por mês, você tem que atender pelo menos, tá? Pelo menos uns 40 clientes. Agora eu vou explicar, faz esse favor para mim. 6 mil dividido por 40. Agora eu vou explicar para vocês, pessoal, o custo que vocês têm. 6 mil reais dividido por 40 clientes, vocês têm um custo de R$ 150 por cliente. Isso aqui ninguém faz. Isso aqui é o maior motivo de vocês fazerem follow-up com o cliente, porque toda vez que entra um cliente e vocês não fazem follow-up, vocês estão perdendo R$ 150. Detalhe, tá? Eu coloquei um custo de 6 mil, tá? Você que está aí na ponta, que não tem funcionário para atender, você tem que colocar seu custo. A sua hora trabalhada é o principal. A gente que trabalha com venda de serviço, a gente não tem isso na cabeça, a gente às vezes não entende. Só que traduzindo para a venda de produto, é a mesma coisa de um cliente entrar na minha loja e eu dar uma camiseta para ele e ele ir embora. A nossa hora trabalhada é do mesmo jeito. Então, toda vez que entra um cliente, pessoal, e a gente não faz follow-up, é R$ 150 perdido. Léo, eu não quero fazer follow-up. Cara, faz o seguinte, pega esses 6 mil, não sai para rua não faz nada, não coloca nem funcionário. Coloca em tráfego pago. Eu tenho certeza que 6 mil vai te dar menos lead qualificado do que você fazer esse trabalho de porta a porta. Você tem que ter múltiplos canais de aquisição, tráfego pago, imobiliário? Tem. Mas só para vocês entenderem, toda vez que vocês deixam o cliente embora, é em torno de 150, às vezes até mais em algumas unidades que você deixa embora. Não faça isso com a sua operação. Esses são os números por trás de toda a operação, principalmente na parte de venda, que alguns correspondentes não se atentam, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E agora eu quero deixar aberto para algumas pessoas sanarem algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma coisa para falar ou passou pela mesma situação, eu estou aqui à disposição de vocês agora.